Me chamo Amanda Alves e vou explicar a função trigonométrica arcotangente. Então, seja a função f de r para menos π sobre 2, π sobre 2 com fx igual a arcotangente x, chamamos a f de função arcotangente. Essa função ela é definida de maneira que ela vai ser a inversa da função g e terá o π sobre 2 para r com g em x tangente de x, ok? E aqui temos alguns exemplos. Então, estamos aqui no GeoGebra para ver o gráfico dessa função, ok? Só vou acertar algumas coisinhas para que possa identificar. Talvez peço perdão caso o vídeo não acompanhe o áudio devido ao aparelho. Mas vejamos aqui no GeoGebra o gráfico do arco tangente, né? Então, temos lá, vamos botar aqui o f de x, arco tangente de x, ok? Só acertando algumas coisinhas para que possa ficar melhor. Vou colocar aqui a distância mais ou menos psil. O número 4, ok? E o valor máximo de π sobre 2 e o valor mínimo de π sobre 2, entendeu? Pode ver aqui que o máximo π sobre 2 e o mínimo π sobre 2, eles nunca vai chegar encostando. Vamos colocar aqui uma reta paralela ao eixo x, passando por π sobre 2, e uma outra reta paralela passando por menos π sobre 2, ok? Vou só tirar essa reta aqui. Então, tá aqui a função arcotangente. Ela vai cada vez mais se aproximar do π sobre 2, mas não vai encostar, porque ela não está definida, né? Da parte do arco tangente de um lado, né? Não ter um lado tangente de um lado, ok? E a mesma do π sobre 2 tá aqui, né? O eixo, o gráfico da função arcotangente. Esse é o gráfico. Agora, vou colocar o gráfico da função tangente. Ele completo ficaria assim, mais ou menos. Só um minutinho. Vou colocar aqui. Provavelmente ele vai ficar com algumas curvas, né? Vai ficar com essas curvas aí. Mas vamos aqui delimitar o domínio, né? Botar a função tangente de mais ou menos de x, ok? No domínio que vai de menos π sobre 2 até chegar ao domínio que é o π sobre 2, né? Ok? Estou restringindo aqui. Só um momento. Ok, restringi aqui e ficou apenas uma curva, né? Então, isso, só tiro essas linhas que eu tinha colocado anteriormente. Então, o gráfico da tangente, como era esperado, quando faço a inversa, é pegar a reta de y igual a x, ok? Né? Que é a reta que divide o gráfico da função, que é a tangente. Eu faço uma reflexão em relação a essa reta e me dá justamente o gráfico da arcotangente, que é a inversa, ok? Então, já fiz lá o gráfico na GeoGebra, né, da arcotangente e também já relacionei ele com o gráfico da tangente. Agora, vamos aqui em alguns exemplos. Se fx igual a arcotangente de x, determina o valor de f de 1. Então, aqui no f de 1 teremos o que? O arco tangente de 1 é igual a, que todos nós já sabemos, a π sobre 4, ok? Na b, f de menos 1. Então, será o que? O arco tangente de menos 1
é igual a menos π sobre 4, ok? Aqui na C será f, né? F de menos raiz de 3 será o quê? O arco tangente de menos 3 é igual a π sobre 3, ok? Então, aqui tá alguns exemplos calculados do arco tangente.